Eu vejo que a maioria das pessoas que me procuram, né, para fazer o planejamento imigratório, ela tem o sonho, mas ela não sabe como fazer, né? Ela sabe que ela tem um desejo, ela vê muita coisa no YouTube, muita coisa nas mídias sociais, ela se identifica com muita coisa, ela tem esse desejo, mas ela tem muita insegurança, que é totalmente natural desse processo. E o que eu faço, né, nesse sentido, é trazer para a mesa esse planejamento imigratório. Eu tenho mestrado em planejamento estratégico e trabalhei muitos anos com empresas, fazendo planejamento de empresas. E ao mudar para os Estados Unidos, eu acabei me deparando com um processo de planejamento, de transição muito maior do que uma transição de carreira, de que uma transição de uma mudança de cidade ou de mudança de país. É uma decisão muito complexa que envolve muitas coisas. E eu comecei a usar, né, aqueles elementos de experiência que eu já tinha, tanto na área de planejamento quanto na área de desenvolvimento humano, inteligência emocional, para buscar essas pecinhas na minha vida, na minha história. E nessa mudança, né, de transição de vida, eu vi que muitas coisas que às vezes a gente acredita que sabe, né, na prática não é bem assim, e o quanto a gente precisa de apoio de outras pessoas que já viveram a jornada, porque a gente tem muitas falsas entendimentos das coisas, a verdade é essa, né, porque a gente vem com uma mentalidade do Brasil, não tem nada de errado com a mentalidade do Brasil, mas é aquilo que a gente está acostumado a viver, né, vamos dizer assim, é o cenário, as regras do jogo, são crenças que nós temos, e até que a gente consiga entender como é que são as coisas aqui, que elas são diferentes, que a gente precisa ser diferente para a gente viver isso de fato. Então, como a Joelma trouxe, que foi muito bacana, ela não só fez uma faculdade, ela teve que viver um novo aprendizado sobre ela, e é isso que o imigrante precisa estar consciente. Se você deseja imigrar, seja para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, você tem que tomar consciência que não só recursos financeiros, planejamento de coisas concretas, né, de coisas práticas, você tem que estar aberto a rever a sua vida, a ressignificar a sua história, a ressignificar o que você acredita e estar aberto a novos aprendizados. Porque se você não sair desse modelo, que a gente chama de mentalidade fixa, né, para uma mentalidade flexível, você nunca vai conseguir se adaptar e você vai ficar chorando pelo que você não tem, né, o que ficou para trás, e você precisa aprender que agora é diferente. O fato que a Joelma trouxe, que de uma diretora de uma multinacional, de repente ela vira estagiária com uma mochilinha nas costas, então engole o ego, né, tem que ter humildade, tem que sim desejar recomeçar, porque ninguém, por mais experiência, conhecimento e dinheiro que você tenha, você vai chegar em outro país e vai continuar navegando do mesmo jeito que você navegava. Se você não tiver humildade para recomeçar, para dar um passo para trás, isso não significa que você vai atrofiar, pelo contrário, gente, né? Vai expandir muito a sua consciência e você vai ter oportunidades, isso sim é oportunidade. E a grande oportunidade de empreender nos Estados Unidos, seja com a vida ou com o seu negócio, porque empreender na vida também vale a pena, né? É você realmente amplificar o seu campo de visão, né? Você expandir a sua mente. Então, Joelma, eu quero que você traga para a gente, com toda a sua experiência na sua carreira financeira, né, nesses dois mundos, Brasil e Estados Unidos, e também a sua experiência nas empresas americanas, que você trabalha, né, ainda numa empresa americana. Fala um pouquinho dessa diferença, né, mercado brasileiro, mercado americano, da cabeça, né, na mentalidade do americano, mentalidade do brasileiro. Eu fui estagiária no Brasil também, né? E estagiária no Brasil, eu lembro que a gente nada mais era do que carimbar papel, né? A gente pegava as funções mais simples e sem, entre aspas, sentidos que a gente podia fazer. A gente sempre brinca, né? Faltou luz, é culpa do estagiário. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, meu primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje, por conta da mochila, a mochilinha me marcou muito, sabe? Chegando na empresa com a mochilinha, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, ainda estava, né, no último ano, e me marcou, porque é uma diferença gritante do cargo, né? E eu pensei assim, lá vai eu lá carimbar papel mais uma vez, só que agora eu não tinha 19, 20 anos, mas vamos lá, vamos encarar que é alguma coisa assim, eu vou aprender aqui, pelo menos meu diploma eu vou ter. Então, esse era o foco. Na verdade, foi exatamente isso que eu fiz, eu tirei o foco de cargo e botei o foco no meu objetivo. Eu estou aqui, não é por conta do que eu vou fazer, é o meu objetivo no meu diploma. Meu primeiro dia, eu tive 3 horas com CPA. O CPA é o cargo mais alto da contabilidade.
para ele me passar as funções. E ele chegou para mim e falou assim, depois dessas 3 horas, ele falou assim, vou sair de férias. Você assume. Uau! No Brasil, nunca. Porque o que acontece? Eles não me contrataram para ser estagiária, eles me contrataram porque tinha toda a parte migratória, que não podia, né, de documento, trabalhar, aquela coisa toda, e como estagiária, era a única forma de eu estar ali legalmente, era estagiária. Mas eles viram o meu crescimento, o que eu fiz até aquele momento, e o que eu estava fazendo naquele momento. O cargo para eles, naquela empresa, pelo menos, foi irrelevante, não importava. E ou uma diferença também gritante aqui no Brasil, eu sempre tive a pressão de resultado, vambora. Sempre tinha alguém no seu cangote, né? Vambora, vamos fazer. Aqui nos Estados Unidos eu senti o seguinte, eu quero pronto. Como você vai fazer, a hora que você vai fazer, não me importa, eu quero pronto. Eu confesso que eu me sentia perdida nos primeiros momentos, que eu falava assim, ninguém vai vir me cobrar nada, ninguém vai vir me pedir nada para ver se tá fazendo certo, se não tá. Por um lado foi bom, porque me fez buscar, me fez estudar por mim mesma, me fez buscar cada vez mais conhecimento daquela área, porque não era uma área que eu tinha conhecimento. Então, eu fui aprender linguagem, fui aprender legislação. Precisava fazer isso? Não. Mas eu me senti tão responsável quando a pessoa mais alta daquela empresa chega para mim e fala, vou sair e assume, você vai ser responsável por a empresa nesse setor por esse dia. Eu falei assim, eu tenho que, no mínimo, saber o que eu estou fazendo. Eu não podia simplesmente não fazer aquilo, no mínimo, melhor que eu podia fazer. Então, foi aí que eu busquei, estudei muito. Brasileiro é assim. Quando a gente bota um challenge na mão, um desafio, a gente corre, a gente busca, a gente procura. E eu vou te falar uma coisa, no mercado americano, os americanos adoram isso no brasileiro, porque os americanos não têm essa característica. Ele faz aquilo que falaram para fazer. Se tiver a vírgula, ele já não sabe mais o que fazer. E a gente não é assim. A gente faz, a gente quer fazer acontecer, a gente quer buscar. E foi onde me deu a oportunidade de aprender muito. Aprendi muito. Tanto que hoje, se eu estou aqui hoje, foi de todo esse aprendizado lá com a mochilinha nas costas, para entender como é que é o mercado americano. Então, acho que a diferença, assim, gritante que eu senti de entrada foi exatamente isso. A responsabilidade colocada sobre você, eles esperam o resultado. Então, se você é um advogado, eles entendem que você vai assumir, vai responder como advogado, como uma contadora. Eles não vão ficar querendo duvidar da sua capacidade. Se eles te colocaram lá, eles entendem que você tem essa capacidade. Então, se acontecer de você não achar que não consegue, busca, estuda. E eles estão sempre abertos a ensinar. É só a gente chegar. No Brasil, tem essa questão da cobrança, né, tem que ter resultado, e você se sente meio sufocada. Pelo menos na área financeira, eu sempre fui assim. Na área financeira, para mim, eu sempre vivi muito sob pressão. E aqui eu já não sinto tanto essa pressão dessa forma. Muito menos. Eu acho que a pressão aqui sou eu que eu coloco em mim mesma. Eu estava acostumada nessa adrenalina, né? Não dá para diminuir. Pois é.